que é os nossos pensamentos, que saibamos lutar, né, com os ensinamentos que Jesus nos deixou, né, contra os maus pensamentos. E que nós possamos ser vigilantes aos nossos pensamentos para trabalharmos o nosso capacete. E o Emmanuel nos diz assim: se é justa a salvaguarda de membros importantes do corpo, com muito mais propriedade, imprescindível defender a cabeça nos momentos de luta. Aliás, é razoável considerar que os braços e as pernas nem sempre são requisitados a maiores dispêndios de energia. A cabeça, porém, não descansa. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. Necessário se faz resguardá-la, defendê-la. Nos movimentos bélicos, o soldado preserva-a com recursos especiais. Na luta diária, mantida pelo discípulo de Jesus, igualmente não podemos esquecer o conselho do apóstolo Paulo aos gentios. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturada nas concepções do bem, da confiança e do otimismo sincero. Teçamos, pois, o nosso capacete espiritual, com os fios da coragem inquebrantável, da fé pura e do espírito de serviço. De posse deles, enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções. Nenhum discípulo da Boa Nova ouvide a sua condição de lutador. As forças contrárias ao bem, meu amigo, alvejar-te-ão o mundo íntimo através dos flancos, através de todos os flancos. Defende a tua moradia interior. Examina o revestimento defensivo que vens usando em matéria de desejos e crenças, de propósitos e ideias, para que os projeteis da maldade não te alcance. Aliás, para que os projéteis da maldade não te alcance por dentro. Que nós possamos ser vigilantes, constantes desse nosso capacete. E assim, passo a palavra ao nosso irmão Gilson, que fará a nossa oração da noite de hoje. Seja bem-vindo, meu irmão. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós, que tenhamos um fim de noite bem tranquilo, que possamos botar a cabeça no travesseiro e deitar com o pensamento positivo. E pedir ao nosso Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje vamos fazer a oração da falange do bem. Doce nome de Jesus, doce nome de Maria. Enviamos vossa luz, vossa paz e vossa harmonia. Estrela azul do Dharma, farol do nosso dever. Libertai-nos do mal do karma, ensinando-nos a viver. Anjo símbolo amado do triângulo e da luz. Vê-se servo renovado por ti, ó Mestre Jesus. Com nossos irmãos de Vênus e Marte, façamos uma oração que nos ensina a arte de grande harmonização. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje, com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Francisco. Graças a Deus, muito obrigada, meu irmão.
E agora, já com nossas mentes e nossos corações serenos, voltados para o Mestre Jesus, pedimos a permissão ao nosso mentor da casa, Bezerra de Menezes, a nossa Mãe Maria Santíssima, a toda a egrégora de luz, a permissão para dar o iniciado ao nosso Evangelho da noite de hoje. Passando a palavra ao nosso irmão Ivan. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Muito boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs que comungam conosco nesse banquete de paz e de luz. Que o Mestre Jesus possa adentrar os nossos lares, abençoando e transformando as energias desses ambientes em energias de paz, de amor, de prosperidade, com tranquilidade, humildade, caridade e muita saúde a todos nós, aos nossos familiares, todos aqueles irmãos que foram citados aí nas intenções, que Jesus possa abençoar a todos e socorrer a todos nos seus problemas físicos ou espirituais. Meus irmãos, as nossas reflexões hoje, programação do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, citação do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ora, realmente os puros de coração, para chegar nessa condição, é muito difícil, né? É uma longa caminhada, um período de evolução bastante longo, de muita luta do espírito, e estar realmente com o coração puro, significa que o espírito atingiu um grau tão alto que o próprio Jesus disse aqui, né? Que verão a Deus. Então, a gente vê que numa passagem eu não lembro em que capítulo que é da Bíblia, tem uma citação, acho que é de Enoque, que ele diz: nunca ninguém viu a Deus, né? Realmente, até o nível que Enoque estava, não. É necessário um nível evolucional realmente muito alto, estar realmente com o coração puro. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Para mim aqui a imagem está parada, tá? Estão me ouvindo, né? Estamos sim, tá ótimo. Ótimo, então vamos em frente. Então, meus irmãos, a gente vem falar aqui a partir do item 8, né? O item 8 é também citação do Evangelho sobre a verdadeira pureza e sobre mãos não lavadas. A citação do Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 a 20. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que seus discípulos violam a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Francisca, Jesus, não é o 18 a 19? É o 18 e o 19. É o 1 e o 2, 18 e 19. então nós vamos mudar aqui de assunto, não tem problema nenhum. Continuamos falando do Evangelho de Jesus, instrução dos Espíritos, o Espírito João, o Evangelista, Paris, em 1863. Mas o que eu citei do Evangelho lá de Mateus, lá, ou Lucas, não lembro agora, continua valendo, tá certo? De qualquer maneira, é bacana. Então, vamos lá. Disse o Cristo: deixe que venham a mim as criancinhas. Essas palavras, sábias em sua simplicidade, não continham apenas um chamado dirigido às crianças, mas especialmente às almas que se encontram nas regiões inferiores, onde a infelicidade que suportam faz com que elas não saibam o que é esperança. Jesus chamava para esclarecimento as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência e da compreensão. Eram os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele não ensinaria nada às crianças porque elas não pudessem compreender. Na infância, sob domínio dos instintos infantis, que para as crianças é uma necessidade e um benefício, elas não entenderiam os ensinamentos e nem teriam vontade de praticá-lo.
Exatamente, por não compreenderem, não é isso, gente? Exatamente, por elas não compreenderem, então elas não conseguem ter esse tipo de comportamento. Jesus queria que os homens fossem até ele com a mesma confiança das crianças. Assim, ele envolvia as almas com a sua terna e misteriosa autoridade. Jesus foi o farol que iluminou as trevas, a claridade da manhã que despertou os homens. Ele foi o iniciador do Espiritismo, que deve chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A vigorosa ação foi iniciada. Não se trata mais de crer cegamente e de obedecer de maneira mecânica. É preciso que o homem siga leis racionalmente, o que lhe dará uma visão universal. Tem alguém com o microfone aberto aí, dando um pouco de som aí, gente. Por gentileza, vamos dar uma conferida. Muito bem. Então, aqui ele está citando aquela situação em que as crianças se aproximam de Jesus e as pessoas que estavam ali vão afastar as crianças, né, achando que aquilo fosse incomodar. Então Jesus disse: não, 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 deixe que as crianças venham até mim. E dá um ensinamento de que elas podem funcionar como exemplo, né? Que elas venham até ele. Se as pessoas devem se desarmar os seus corações, não é verdade? Jesus precisava sempre da iniciativa das pessoas. Jesus sempre saiu procurando os necessitados, nunca foi atrás dos arrogantes, exatamente porque eles não tinham nenhum interesse na sua transformação e nem mínima intenção até de ouvir o evangelho mesmo. Então, tratava-se do interesse individual de cada um, dentro daquilo que cada um pode compreender a mensagem quando se defronta com ela. A Só gente um lembra que... minutinho, então, só um minutinho. Bruna, por gentileza, feche seu microfone, querida, que está dando microfonia. Muito obrigada. Pois bem. Então, Jesus precisava que as pessoas se, se movimentassem, fossem para que ele pudesse apresentar alguma solução para eles. Em nenhum momento a gente vê Jesus tomando a iniciativa na intenção de forçar alguém a fazer alguma coisa, né? Ele aguardava, como ele disse, né? Os fracos, os oprimidos, aqueles que estão cansados, venham a mim, abram seu coração e eu tenho a solução para vocês. Ele era o primeiro consolador, né? Porque Moisés era um legislador, Abraão foi uma promessa, mas Jesus era o primeiro consolador que vem, né? E naquele momento ele traz todos aqueles ensinamentos, falando exatamente: olha, o sofrimento de vocês é devido aos problemas que vocês adquiriram em ferir as leis no passado, né? Inclusive, quando ele curava as pessoas, ele dizia: olha, não pegue para que algo pior não lhe aconteça, porque agora você está consciente dos seus erros. Eu lhe abri, eu lhe passei essas informações e lhe mostrei aqui o seu programa de evolução daqui para frente. A sua transformação vai fazer com que você seja feliz no futuro. O problema nosso é que a gente compreende que, no momento em que a gente pede socorro para a espiritualidade, que a espiritualidade, num momento como uma mágica, resolva a nossa situação. Não é como a gente está com a dor e vai na farmácia e toma um remédio, ou em casa mesmo toma um comprimido para passar a dor, que nem esses que a gente toma aí para o resfriado, né? Corta o resfriado, corta a febre, tira a dor. Não. Essas coisas que a gente tem, desses problemas da nossa vida, são problemas que a gente arrasta, às vezes até há milênios. Então, eles também não vão ser imediatamente resolvidos. O que é possível auxiliar, auxilia. Traz, como a gente diz, o letivo, para que as pessoas possam até compreender. Porque no momento em que a pessoa compreende tudo que se passa consigo e compreende que você é o responsável pela sua própria situação e que há uma condição confortável no futuro que é plenamente possível de você fazer essa transformação, agir para que essa situação
Acho que foi problema de internet. Estava congelada a tela dele, mas a gente estava ouvindo bem. Aguardamos mais um pouquinho, né? Você quer Gente, continuar, Graci? é o item 12, né, do capítulo 8. Oh, 18, né? Não, é o 18. Ele parou já aqui no Evangelista. Ele estava explicando. Para continuar. Agora ele vai passar, quando ele terminar de explicar, vai continuar no 19. Ele estava comentando o 18. Deixai vir a minhas criancinhas. Dá Eu fui só pegar continuidade, meu né? óculos. Cadê ele? Voltou ou não? Não. Então, bora lá, Voltou. rapidinho. Não vou perder tempo, Certo. não. Instruções dos Espíritos. Deixai vir a mim as criancinhas. Como eu falei ontem, né? As criancinhas são os seres mais puros, mais angelicais que nós conhecemos. Por quê? Porque eles não guardam mágoa, eles não guardam rancores, eles brigam hoje, amanhã está todo mundo bem. Aliás, muitas vezes, na mesma hora, está todo mundo bem, está todo mundo tudo reunido. Aí eu vou reler aqui, eu não sei onde foi que ele parou, mas é só até o 19, né? Isso. Pronto. O Cristo disse: Deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitavam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava-se a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Aí, Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo. E do Espiritismo. Cadê? Ai, meu Deus. Do Espiritismo. Que deve, a seu turno, chamar a si mesmo, a si, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril, está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que ele revela a sua universalidade. Aí aqui nos lembra aquela passagem que eu li ontem, exatamente sobre o evangelho, a parábola da ovelha perdida, né? A ovelha perdida é o quê? A ovelha perdida somos nós ainda nos erros, somos nós ainda na ignorância, somos nós ainda sendo, não maltratando, mas sendo maltratado. Por quem? Por nós mesmos. Quando é que a gente se maltrata? Quando a gente não
perdoa, quando a gente continua com as coisas errôneas, quando a gente continua com ainda cheios de mazelas, como diz aqui no livro Vivendo o Evangelho, diz assim: guardas a mágoa, mas o caminho é o perdão. Arquitetas a discórdia, mas a solução é a harmonia. Cultivas o egoísmo, mas o roteiro é caridade. Semeias o conflito, mas o objetivo é a paz. A gente lembra de quem? Amar para ser amado, perdoar para ser perdoado, né? E se for a gente as pessoas mais necessitadas, e o pai diz: continua, filho, consolando para seres consolado, para que a gente chegue tudo no final, tirando todas as mágoas, tudo aquilo. Isso é pureza de coração. É quando nós estamos puros, quando nós estamos limpos. Mas limpo de quê? Limpo do espírito, limpo daquelas coisas que ainda nos atrapalham, o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Como a gente diz, o egoísmo é, como diz nosso irmão Juarez, né, que é amanhã, o meu marido, o meu carro, a minha casa, tudo isso aí também é egoísmo, mas também é egoísmo a gente olhar para o próximo e não ver Jesus, senão um irmão governador. Será que ele está pronto para dar continuidade, Ivan? Alô, estão me ouvindo? Sim. Ó, eu perdi a conexão aqui. Eu não sei, eu estava começando já o item 19, que é um espírito protetor. Vai então, continue. Vamos lá. Deixe que venham a mim as criancinhas, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos. Deixe que venham a mim aqueles que são tímidos e debilitados, pois eles têm necessidade de amparo e consolo. Deixe que venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixe que venham a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e infelizes, que eu lhes darei o grande remédio para aliviar os males da vida e o segredo para curar as suas feridas. Qual é, meus amigos, esse remédio poderoso que possui a virtude de ser aplicado em todas as chagas do coração e curá-las? É o amor, é a caridade. Se possuírem essa chama divina, o que poderão temer? Dirão em todos os instantes de sua vida: meu Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. Se é necessário provar-me pelas aflições, bendito seja, porque eu sei que é para o meu bem e a sua mão pesa sobre mim. Se agrada ao meu Senhor ter piedade dessa fraca criatura e dar ao seu coração as alegrias que ele mereça receber, bendito seja mais uma vez. Mas faça com que o amor divino não adormeça em minha alma e que a prece do meu reconhecimento sempre suba aos seus pés. Se tiverem amor, terão tudo o que é permitido desejar na terra. Possuirão uma pérola preciosa que não poderá ser retirada nem pelos incidentes da vida, nem pela maldade daqueles que os odeiam e perseguem. Se tiverem amor, terão guardado o tesouro lá de onde os vermes e a ferrugem não podem chegar. Verão desaparecer de suas almas tudo quanto possa lhes manchar a pureza. Sentirão o peso da matéria diminuir dia após dia. E tal como o pássaro que voa pelos ares e não se lembra mais da terra, estarão sempre subindo até que a alma desfrute a verdadeira vida no seio do Senhor. Muito bonito, né? Até poética a mensagem desse irmão, um espírito protetor. Mas nós vemos aqui que ele ainda utiliza uma linguagem, assim, como eu diria assim, bastante igrejística ainda, né? Da condição de que Deus está me provando, né? Ele está mandando essas coisas sobre mim porque está me provando. Na realidade, estudando a doutrina espírita, nós entendemos que esses males que acontecem sobre nós não é Deus nos provando, mas sim nós mesmos, em débito com a lei do amor. Exatamente essa lei do amor, esse amor que ele cita aqui, que todos nós devemos desenvolver na busca dessa procura de ser um puro de coração. Como eu estava falando da questão da árvore, né? Alguém, parece que eu estou apagado de novo, é? Tem alguém me ouvindo?
Estão ouvindo bem, Ivan. Continue falando, Ivan. Está Tá sem tudo mais, bem. mas pode continuar. Beleza. Então, como eu estava falando aqui, essa mensagem que ele traz aqui, né, do amor que todos nós devemos procurar desenvolver e que teremos, sim, com certeza, em um determinado ponto, aí no futuro da nossa existência, desenvolvido esse amor fraterno, na condição de já ter deixado para trás todas as mágoas conosco mesmo, pelos nossos erros. Por isso que a gente diz que a gente precisa primeiro se perdoar, porque a gente precisa se conhecer. O autoconhecimento não é uma coisa nova. Lembramos-nos que lá no passado, na entrada do templo, acho que é na Grécia, né, tinha escrito: conhece-te a ti mesmo, porque nós precisamos fazer essa análise de quem nós somos. Nós precisamos nos encarar diante do espelho e conversar conosco mesmo a respeito dos nossos, principalmente das coisas boas. Não, as coisas boas já estão boas. Atrás das coisas más que ainda muitas vezes nós carregamos conosco. Algumas mágoas, algumas dificuldades de relacionamento, às vezes um sentimento de não suportar determinadas pessoas. Como é que a gente vai Saiu estar? novamente. Eu estou lhes ouvindo, mas vocês não estão me ouvindo, não é verdade? Não, estamos lhe ouvindo, sim. Aqui estou Tá? lhe ouvindo. Tá bem neta a sua explanação, Tá. Ivan. Pode Tá continuar bom, mesmo. Ivan, pode continuar, dá para ouvir Pra mim- perfeito, viu? Para mim, vocês estão tudo paradinho aí e está uma informação aqui que eu estou sem som, mas se vocês estão me ouvindo, Está com muito bem. som, Ivan. Muito bem. Então, isso é um fato que todos nós estamos sujeitos. O que é que o mal nos agrida, em virtude de nós mesmos termos agido de alguma maneira irresponsável perante a lei do amor, perante a harmonia do universo. Então, essa harmonia do universo ela não deve ser atingida jamais. Toda vez que a gente atinge essa harmonia, ela busca a sua recompensa. Né? É como a matemática, a física. A gente faz, tudo que a gente faz tem resultado. Tudo que a gente, toda causa tem efeito e efeito causa. Lei do amor, quando não seguida, o resultado é doloroso para todos nós. Nós, hoje em dia, já temos, como Cristo veio há 2.000 anos atrás, aproximadamente, há pouco mais de 2.000 anos atrás, como o Espiritismo vem há quase 2 séculos, abrindo, como ele diz aqui, né? Falando sobre as parábolas, esclarecendo. Esses irmãos com quem nós nos comunicamos, que são as chamadas cartas vivas que Paulo, quando mandava um dos seus discípulos, né, como uma carta, quando ele podia mandar carta, mandava uma pessoa, uma carta viva. E nós recebemos cartas vivas do plano espiritual toda vez, ou todo dia, porque eles estão o tempo todo agindo à nossa volta, nos intuindo, nos ajudando. O problema é que muitas vezes nós queremos que os espíritos resolvam todos os nossos problemas. Uma vez, não muito tempo atrás, uma pessoa se aproximou de mim, lá na nossa casa, né? E pediu que eu lhe trouxesse alguns esclarecimentos. Quando eu conversei com essa pessoa disse: olha, mas o que você disse foi o que os irmãos já me disseram lá na cabine. Aí eu disse: pô, é porque você está querendo o seguinte, que eu lhe dei um conselho para você seguir cegamente. Né? Você tem que ser responsável pela sua caminhada. Nós podemos esclarecer, através dessa maneira, ajudar a sua transformação, mas nós não podemos dizer, faça exatamente isso. O que nós podemos fazer? Faça isso, a gente pode citar o Evangelho de Jesus. Isso aqui você pode fazer. Aliás, isso aqui você tem que fazer. Né? Mas não dá um conselho que não, a partir de hoje, para a minha opinião, que você faça essa, haja dessa, ou de outra maneira. Não, porque aí a gente está interferindo. Os espíritos não fazem isso também. Por quê? A gente pode errar, né? Esse conselho não ser finalmente agradável lá na frente, e nós queremos nos eximir de toda a culpa. A culpa, o erro, é passível em virtude do nosso nível de evolução espiritual no momento. Então, nós temos a possibilidade de errar muitas vezes. Agora, vamos ao
ao depoimento do irmão Vianney, pároco de Arles, Paris, 1863. Quem tiver a oportunidade de procurar no YouTube sobre esse Vianney, vai ver que esse camarada também foi uma pessoa muito interessante de se estudar sobre a vida dele. Ele diz: meus bons amigos, por que me chamaram? Eles estavam numa reunião, né? Bom, ele vai dizer aqui: por que me chamaram? Será que foi para curar esta pobre sofredora, impondo-lhe sobre ela minhas mãos? Que sofrimento, santo Deus! Ela perdeu a visão e ficou nas trevas. Pobre criança. Ela que ore e mantenha acesa a chama da esperança. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive e que são do conhecimento de todos devem ser atribuídas apenas ao Senhor, Pai de todos nós. Esse Vianney, né, ele promoveu, né, muitas curas. Muitas curas. E a equipe de Kardec procura fazer essa experiência com essa garota cega e pedindo ao espírito ao espírito Vianney, que já tinha desencarnado naquela época, não tinha muito tempo que ele tinha desencarnado, pedindo que ele viesse, então, e se fosse possível fazer a cura. E exatamente o que ele dizia isso: olha, não sou eu que faço as curas, é Deus. Ela ore, porque nem todo mundo pode ser atendido naquele momento. A cura nem sempre está disponível para todos, porque exatamente essa situação faz parte do aprendizado a qual nós não podemos nos furtar, que ninguém deve se furtar dessas condições. Muitas vezes foram curados, mas porque já estava num período de se merecer uma nova chance, né? A cada um segundo as suas obras. Se o camarada não obrou ainda pela possibilidade de receber esse milagre, então ele vai continuar com esses problemas até que seja realmente merecedor. Quando estiverem aflitos, olhem para o céu e digam do fundo do coração: meu Pai, curai-me, mas faça com que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, porque precisa da transformação do espírito. Se o espírito não se transformar, ele será curado e a situação volta novamente. No livro Francisco de Assis, de Miramês, Francisco de Assis cura um irmão que ele tinha uma chaga enorme na testa, na cabeça ou no rosto, não me lembro exatamente, mas era na parte superior, então. Aí o Francisco de Assis consegue fazer uma cura para ele. Ele fica muito feliz e, ao longo do tempo, num determinado momento, aquela chaga que ele tinha era referente a um problema dele do passado. E ele pede para trazer de volta. Então, para quê? Para que ele possa cumprir a missão que lhe tinha sido, a lição que lhe tinha sido passada. Porque se naquele momento ele pedisse e fosse retirado, num outro momento, talvez ele tivesse que recomeçar, então, a sua missão. Por quê? Porque ele não tinha cumprido o que tinha sido necessário. Caiu novamente. Francisco, agora acho Oi. que 2 minutos, acho que é caminhar para o Graci, encerramento, né? você faz a oração final, Graci? Acho que a internet hoje está falhando. Ele já tinha terminado, né? Já estava só fazendo um comentário sobre o Espírito Vianney. Então, a gente
como já está no finalzinho e o comentário dele hoje foi bem complicado na internet, mas faz parte do show, né? Faz. Exatamente. Então, vamos elevar Finalzinho. os nossos pensamentos ao alto e dizer: tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde eu colocar as mãos, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Creiam, Creio na misericórdia de Deus que tem por cada um de nós. Quando eu falo da ovelha perdida, é para que nós nos corrijamos ainda nessa encarnação, para que a gente não venha com alguma sequelas dos nossos erros, das nossas imperfeições de hoje, para que a gente corrija os nossos egoísmos, as nossas vaidades, as nossas falta do perdão, a falta do amor, a falta da caridade, que a gente tenha mais compreensão, tenha mais piedade, tenha mais amor e empatia pelo próximo, vendo o próximo como se estivesse vendo Jesus e pensando no próximo como se fosse Jesus que estivesse pensando. Façamos isso a todo instante, a cada um que a gente vê, a cada um que a gente convive, a cada um que a gente vai visitar, seja nos hospitais, seja nas UTIs, seja onde quer que seja. E pedimos, Senhor, também, derrama tua bênção, tua misericórdia, tua pureza de coração sobre aqueles que estão tão aflitos, como nosso irmão Zildo Caído Bezerra de Menezes, trabalhador da casa que está com sua filha com câncer no osso, né, nos ossos. A aflição de um pai, a aflição das mães, a aflição daqueles que estão nesse momento em busca de tirar a tua própria vida. Senhor, derrama sobre todos nós o amor, derrama sobre todos nós a paz, a ressignificação, o reconhecimento de um pai que cuida, de um pai que ampara, de um pai que nos acolhe. E agradecemos também ao nosso irmão maior, governador e guia e modelo, Jesus. Ó Pai amado, com teu Filho misericordioso, cuida de cada um de nós. Não importa como sejamos, eu sei que o Senhor vai pegar aquela ovelhinha perdida e um dia vai sim tirar ele de todas as ainda imperfeições, de todas. Porque o Senhor não vai perder nenhuma ovelha. A Maria Santíssima, nossa Virgem Maria de Nazaré, que intercede por nós, mesmo nós ainda nas imperfeições, nas vaidades, seja por nós, intercede por nós. A doutora Bezerra de Menezes, a toda a equipe benfeitora que faz parte desse evangelho, leva para nós a luz, derrama sobre nós a paz, o amor, a indulgência, a compreensão, mesmo nos momentos ainda de muita aflição, de humilhação, que sejamos gratos, como diz o apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses, que sejamos gratos, porque quando a gente agradece é toda uma graça que desce.
E aí, então a gente agradece também ao nosso anjo da guarda e ao nosso mentor espiritual. E a gente agradece, por mais que tenha tido esses probleminhas técnicos, que podemos sim ter, somos falhos ainda na tecnologia, como no corpo físico. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos dê uma noite de muita luz, de muita paz, de cânticos, de anjos, e um desdobramento em maior perfeição, de ajuda àqueles que estão mais necessitados. Obrigado por mim, por outro, com certeza o Ivan, né, que está, acredito que já está aí, mas que acabou de ouvir, que seja, Senhor Jesus, a bonificação para ele que tanto lutou para estar aqui hoje. Com certeza, o que ele falou foi bem proveitoso. Muito obrigada, Pai Eterno. Muito obrigada a todos os amigos. E amanhã estamos aqui com o nosso irmão Juarez. Muita paz e muita luz. Que Jesus nos abençoe, hoje, amanhã e sempre. Obrigada, minha irmã. Obrigada a todos. Agradecida, Senhor Mestre Jesus, por mais essa oportunidade e pedimos a permissão ao mentor da casa, Bezerra de Menezes, e toda a grégua de luz que nos dá sustentação para esse evangelho, para encerrar o nosso evangelho da noite de hoje. Paz e luz a todos. Boa noite. Paz e luz para Boa todos. noite.